Lá no Fala Câmara Entrevista, nós atualizamos com os parlamentares a representação popular dos problemas que envolvem a nossa cidade. A vereadora e médica Thelma Gobi está conversando conosco aqui no estúdio da TV Câmara. Vereadora, recentemente a senhora abordou uma questão que tem uma simbologia bastante interessante para as pessoas entenderem a questão do momento financeiro da cidade frente a uma série de projetos que o prefeito está colocando, como o do financiamento. Não é o único que envolve questões de longo prazo, financeiras e de repercussão no município. A senhora chama de dinheiro novo, uma série de receitas para as pessoas entenderem que não estão lá no orçamento municipal. O orçamento está lá, que tem a sua previsão orçamentária para o ano que vem de 1 bilhão e 400 milhões de reais, e esse dinheiro novo cria uma nova situação financeira já de curto prazo? Olha, tem de curto e de médio prazo, né? Se a gente pensar em curto prazo, nós temos os 32 milhões de reais, que é a parte da prefeitura da folha de pagamento, que eram 55 milhões. Nós não vamos mais pagar as contrapartidas do PAC Asfalto, são 8 milhões. Acabamos de receber mais um prêmio, a ação contra ganha da empresa de transporte, que com o dinheiro corrigido chega a 4 milhões. Nós temos 7 milhões do pré-sal e outras. Tem o Refis, que são 11 milhões para esse ano, 4 e 7 para o ano que vem. Se nós somarmos aqui, eu posso estar esquecendo alguma coisa, mas se somarmos tudo, incluindo a probabilidade, que é alta, de vir o dinheiro da reforma da Previdência, que a Prefeitura não aportará a FUNPREV, nós vamos somar hoje valores de 104 milhões e 100 mil reais. É muito dinheiro novo. É dinheiro novo. Para as pessoas entenderem especificamente desses dois valores, os mais substanciais, não que os outros não sejam importantes. Da folha a senhora já explicou, 32 milhões livres para a prefeitura consumir, além de 3 milhões e meio só da parte da Endurb, o DAE e a FUNPREV também terão recursos. E da Previdência, em cima também de dado real. No cálculo previdenciário da lei, que está na Câmara para as pessoas entenderem, tem lá 26 milhões de reais que, com o alongamento das aposentadorias, esse recurso não entra mais para a conta do orçamento, é isso? Isso mesmo, é dinheiro que fica no caixa da Prefeitura. Ele deixará de ser aportado com as novas regras da Previdência, com a PEC paralela que está correndo e que tudo indica irá incluir estados e municípios. Agora, a senhora tem mostrado bastante preocupação em relação à questão do financiamento, do pedido do projeto de lei que está em tramitação de 46 milhões e 600 mil reais, e este raciocínio que a senhora acaba de comentar talvez seja fundamental para contrabalancear a posição que a senhora vai tomar posteriormente. Mas a senhora já adiantou um elemento. Se eu estou querendo fazer cerca de 20 e poucos milhões de reais, por exemplo, em recap, mais algum asfalto novo na cidade, se houverem projetos, você tem uma sustentação no caixa de recurso novo, chamado dinheiro novo, inclusive para enfrentar essa situação, ou é outro raciocínio? Não, o raciocínio é claro. Eu vou dizer para vocês, se tudo se concretizar, inclusive a reforma da Previdência, ele está pedindo à Câmara um aval de 46 milhões. 104 milhões é mais que o dobro. E se não vier o dinheiro da reforma da Previdência, se você tirar 26 milhões de 104, dá 76 milhões. Ainda é a maior, 20 milhões maior do que ele espera. Na pior das hipóteses, nós temos 52 milhões garantidos, também maior do que o que ele solicita de empréstimo. Então, a gente acha o seguinte, nós temos que usar esse dinheiro. Não adianta solicitar dinheiro que tem uma possibilidade real de não ser utilizado. Essa é a minha posição. E eu quero que Bauru cresça, que todo mundo tenha asfalto na porta de casa, que todo mundo tenha uma coisa que está faltando, saúde de qualidade, que se faça a campanha da dengue. Se fizer uma boa campanha da dengue, ô Nelson, nós vamos deixar, provavelmente, de ter um aporte extra que foi tido na saúde de 10 milhões. Outro recurso. Isso. E olha, 1 milhão de reais dá para fazer uma campanha de arromba nessa cidade e tornar Bauru limpa e Bauru sem dengue. Ainda sobre a questão financeira e da disponibilidade, da prioridade que o Poder Executivo vai escolher e o Parlamento faz essa discussão, que é a sua função, se nós pegarmos como referência o chamado PAC Asfalto, contratado lá em 2015, mesmo com todos os projetos embutidos
discutidos, inclusive com as questões das calçadas que foram resolvidas depois. Nós estamos aqui conversando no finalzinho de 2019 com esse programa por uma série de razões, às vezes problemas de tubulação que foram descobertos depois e outros ingredientes com empreiteiras e serviços, mas, ou seja, uma série de fatos novos, 4 a 5 anos depois que nós estamos conseguindo resolver. No caso do financiamento, preocupa as informações que geraram, enfim, uma temperatura política na casa, inclusive, da falta de apresentação de projetos ou de levantamentos topográficos? Olha, não tenha dúvida, você não consegue fazer as coisas de forma completa se você não tiver o projeto. O que foi mandado para cá, quer queiramos ou não, mais de 80% deles eram traçados de ruas. Ninguém disse se precisava de tubulação, como é que ia fazer as guias, a questão do levantamento topográfico, tudo. Então não adianta também você fazer mal feito. Não estou dizendo que seria feito mal feito, mas no mínimo um projeto de execução. Com um projeto de execução, nós não conseguimos fazer nada. O exemplo mais claro que nós temos na nossa cidade é o exemplo da estação de tratamento de esgoto. Tem o dinheiro, tinha um projeto e não acaba. Com o projeto, falta projeto. Imagine sem projeto, vai faltar tudo. Tem um dado muito simbólico, que foi a discussão desta última semana, por outras razões, envolvendo as informações que o Poder Legislativo, da sua missão, pede ao Executivo, mas que é da capacidade de fazer, diante do que foi apresentado no projeto de lei de financiamento, do caso do Jardim Nicéia. Como sabemos, tem um problema de regularização fundiária, tem problemas de arruamento, de eventuais intervenções lá, por uma série de razões socioeconômicas, em ruas que não estavam projetadas, de área de proteção, enfim. Mas R$502 mil é sabido que não dá para arrumar nem a linha de postes naquele bairro. Sempre nos foi dito aqui, de maneira muito clara, que para fazer um recap ficaria de 30 a 50 milhões. Olha o que você vai fazer com R$500 mil onde não tem nada, né? Então a gente acha que as explicações elas têm que vir, Está na hora, viu, Nelson? Está na hora do poder público começar a ter clareza do que ele pode fazer, né? Existe o que ele quer fazer, e tem que ver o que dá para fazer. Não dá mais para dizer que vai fazer e não faz. Mas aí muito ruim. Para, inclusive, ser repetitivo, mas a função do Poder Legislativo é de fazer esse contraponto, de poder mostrar para o morador e trazer nas discussões temáticas, nas reuniões internas, na audiência pública, nas intervenções de vocês no plenário, na tribuna livre, exatamente desses pontos para que fique claro aquilo que eventualmente não tenha sido explicado. Olha, e mesmo solicitando uma série de explicações, com audiências públicas, com reuniões com secretários, escapam as coisas. Então, o que tem que entender, o Executivo tem que entender é o seguinte, ele tem o papel dele. Ele tem o papel dele que o cumpra, que nós vamos respeitar. O Legislativo tem o dele. Mas nós temos um papel comum, que é uma intersecção, que é o bem da cidade. E todas as vezes que você abre a discussão, que você abre o diálogo, você vai encontrar o caminho, o melhor caminho possível. Todas as vezes que você fecha a discussão, você vai fazer o caminho da cabeça de alguém. Então, eu acho interessante que haja isso. Vamos abrir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a pessoa se equivocar, não tem problema nenhum não ter o projeto. Olha, nós não temos, vamos fazer, mas não dá para dizer que tem o que não tem. É isso que está pegando. Eu acho que é esse o grande lance que está acontecendo hoje, é a falta de posturas verdadeiras, reais. Olha, não tem problema, é assim, assim. E isso tem gerado ruídos entre o Poder Legislativo e o Executivo em todo o país. Então, é a hora mesmo de se fazer política de qualidade. Eu não vou dizer nova política, porque a política é boa, o que não é bom é a politicagem. Então, está na hora de se fazer uma política de qualidade, onde você apresenta aquilo que você vai entregar. Não dá mais para apresentar promessas. Vereadora, toda vez que a senhora está conosco aqui na rádio, na TV Câmara, na multiplataforma, a gente aproveita o fato da senhora ser médica e ter longa carreira no percurso para falar de saúde pública. Não tem jeito. A senhora citou dengue no outro raciocínio como economia de recursos que infelizmente tivemos que acrescer ao orçamento que não estavam previstos, boa parte por problemas inclusive da cultura nossa no dia a dia. Nós estamos entrando no pico do verão e o ano que vem, lá por abril, a gente terá essa discussão, infelizmente, em algum nível.
de fato, importantíssimo que nesta fase anterior, para as pessoas se conscientizarem, a gente aproveite essa função de espaço público para saber que elas podem sim fazer a diferença? Olha, eu não vou dizer que elas podem, elas serão a diferença. E o poder público precisa estimular que elas façam a diferença. Daqui a pouquinho já começou aí o calor, daqui a pouquinho vem a chuva, os ovos que estavam parados vão eclodir. Então é necessário que o poder público faça uma grande campanha de conscientização de limpeza. Não adianta ir promover medidas preventivas depois que a coisa aconteceu. Daí não é preventiva, é curativa. Então, é necessário, sim, que se faça a campanha. 80% dos focos estão dentro das residências. Vamos olhar a nossa casa. São 10 minutos uma vez por semana, porque demora 7 dias para o ovo eclodir. Se você virar, não deixará ter novos mosquitos. Eu não sei se você aí na sua casa está tendo o mesmo problema que eu. Os mosquitos, os pernilongos já estão chegando. E está vindo de maneira gritante. Então, nós temos que nos preparar para que não tenhamos algum conhecido, algum familiar, um vizinho, um amigo, ou mesmo uma pessoa que você não conhece, correndo ao pronto-socorro, passando mal. Então, eu acho que teve uma reunião no Botânico, veio uma pessoa do Ministério da Saúde, da questão da vigilância do Ministério da Saúde, nós precisamos das medidas. Eu não estou vendo. Eu quero crer que estão acontecendo, mas que eu não estou vendo. Então, a gente vai procurar chamar a atenção da população frente a essa situação. Uma outra questão que enfrenta questões sanitárias, se não diretamente a dengue, mas ela também eclode nos outros períodos, como os caramujos, a sujeira, a proliferação de baratas e ratos, e temos muitos focos de terreno sujo. No final do ano, agora vem a temporada das chuvas, o mato sobe, e a senhora comentou sobre o contrato dos terrenos, que foi uma medida adotada pela Prefeitura com a tentativa de cobrir esta outra lacuna de limpeza pública da cidade, cobrando do morador que não tem, mas o contrato findou e a senhora alertou para esta possibilidade de são serviços que têm que ser permanentes. Não só o contrato findou, mas o tempo que durou foi uma porcaria. Me desculpe a palavra, peço desculpa a você, cidadão, de usar a palavra porcaria, porque não foi bom. Não cumpriu o seu papel, usou mão de obra de forma a não dar os equipamentos necessários. Então, foi um contrato péssimo. Eu já disse lá atrás, faça uma opção dentro do carnê de IPTU para que você pague uma taxa anual de limpeza. É optativo. Você, município, paga se quiser. Mas a prefeitura é responsável e não pode nem lhe multar. Mas eu fico preocupada porque ela não consegue limpar o quintal da casa dela. Os próprios públicos estão imundos. Se você for a unidades básicas de saúde, a UPAs, você vai encontrar mato dentro da situação de saúde. Então, a prefeitura precisa parar de criar situações que não consegue resolver. Só criou uma histeria de poder denunciar. Resolve, limpa a sua casa, que a gente vê que está tudo limpinho, a pessoa tem vergonha, limpa dela. Mas tem que começar pelo poder público. Falando de programas permanentes ainda na área da saúde, a senhora tomou notícia e foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, infelizmente, que dos cerca de R$1.600.000 necessários para a chamada suplementação alimentar, os casos específicos, mas que são fundamentais para a preservação da vida, inclusive, desse contingente, são situações extremas, o Estado não renovou o convênio, não enviou os recursos, não achou uma saída para cumprir a sua parte. A Prefeitura, para ser justo aqui dos dados que foram apurados, fez o seu investimento de R$800.000 e mais uma cota de 100 mil do orçamento, que já está bastante esgarçado, como sabemos. Esta outra contrapartida de 50% o Estado não fez, está definida no convênio. Eu acho que você disse mesmo, você tem que ser justo. O município cumpriu a sua parte. Agora, o Estado não está cumprindo várias partes dele. Não está cumprindo na questão da suplementação, não está cumprindo na questão dos leitos. Cadê os leitos? Não está cumprindo na questão da máquina de hemodinâmica. Tem mais de ano que está quebrado a máquina de liptotripsia, colonoscopia com problema, endoscopia com problema. Isso é problema do Estado. Então, está faltando também que o Estado dê uma atenção maior à saúde do bauruense. E não adianta vir aqui dizer, Estado, mas nós temos muitos
leitos para Bauru do Estado. Olha, a população não quer saber se quem dá o leito é o município ou o Estado da União. Agora, ela paga impostos, alguns ficam no município, outros vão para o Estado. E ela quer o retorno e é obrigação, no mínimo, uma saúde decente. Que questões preliminares a senhora pôde, se deu tempo de, no meio de tantas demandas, observar? Ainda será apresentado o relatório final do chamado estudo da concessão do lixo. Como é sabido, o Ministério da Infraestrutura do Governo Federal escolheu 5 cidades, Bauru está nela, foi assinado um convênio com a Caixa, apresentou no plenário um estudo preliminar apontando as possibilidades da concessão do lixo. O primeiro cenário, apresentado de 20 anos pela consultoria contratada pela Caixa, envolve investimentos de 380 milhões de reais neste período de 20 anos e uma projeção para 130 moradores do lixo doméstico vinculados às residências, segundo os dados das contas emitidas pelo DAE, aqui em Bauru, de R$ 28,11 para compor esse serviço da parte do tratamento e destino final do lixo, não são de todas as etapas. O que a senhora pensa sobre essa questão? Tem um projeto de lei em andamento na casa. Eu acho o seguinte, olha, não dá mais para criar taxa, é inviável, é inaceitável, não tem mais jeito de você criar taxa. Ah, eu vou tirar do IPTU. Olha, nós não temos recurso para fazer nada. Você sabe que isso é por mês, né? Não é por ano que nem o IPTU. Isso. Agora, eu quero dizer o seguinte, por que não pensa nesse segmento numa parceria público-privada? Não teria custo nenhum. Foi apresentado desde a gestão do Rodrigo Agostinho inúmeros projetos de sucesso, aonde só teria a concessão. Você tira do município o ato de colher, o ato de separar, mas parece que não tem interesse. Parece que gosta de caminhos tortuosos, de caminho com pedra, que é para machucar o pé. Não tem condições. Vamos ver se a gente consegue fazer o básico. Na minha opinião, eu acho que nós precisamos de um outro caminho. Um outro tema, tem outros tantos, tem projeto de lei para a criação de 2 estruturas que seriam secretarias, a Secretaria de Governo, como é sabido, e o Instituto de Planejamento, que tem uma demanda, enfim, de discussão antiga na casa, com status de secretaria, além de 7 coordenadorias e algumas estruturas. Como a senhora vê este projeto de lei? O organograma, quando veio como um completo, eu disse que o organograma não era quadrinho de pendurar bijuteria, que você muda as caixinhas de lugar. E vejo assim, olha, organograma, queriam que fosse, mas um organograma com muitas críticas. Então, se fosse o organograma perfeito, não teria problema nenhum. E acho que brincar de esquartejador não resolve o problema. Não resolve o problema. Eu entendo a importância de várias secretarias, entendo a importância do Instituto de Planejamento, mas às vezes eu fico preocupada porque você só muda de nome. Se você tem uma Secretaria de Planejamento, que diferença tem de chamar Instituto? Você precisa de estruturas ágeis e que cumpram o seu papel, né? Eu não estou dizendo que não precisa, não tem problema nenhum. Às vezes você precisa diminuir, separar a cobrança do planejamento, a fiscalização, tudo isso. Mas eu não sei se esse é o momento, não. Eu acho que tem muito a explicar sobre a criação de toda essa estrutura. Quando você fala também, não vai ter custo. Foi prometido no começo do governo que existiria uma readequação da estrutura administrativa com otimização. Eu não vi otimização nenhuma. E acho que nesse final, não sei se é a hora de colocar toda essa estrutura. Para lembrar, o governo apresentou um plano no início de janeiro de 2017 para uma economia por ele projetada de 25 milhões de reais em anos com modificações nessas estruturas. Não foi feita, então eu acho que não é agora. Eu respeito o prefeito. Eu acho que era coisa, não era por 100 dias que ia destravar a cidade, mas no mínimo por 360 dias. Eu acho que fim desse período, eu acho que não acho interessante que o atual mandatário executivo faça essas modificações. Pode ser que seja ele, pode ser que seja outro. Então, eu acho que para prover uma mexida nessa estrutura, eu acho que é melhor esperar. Vereadora Thelma Gobi, muito obrigado por atualizar conosco. São todos temas de alcance, de abrangência, que demandam ações que vão repercutir por longos anos no tempo, na vida das pessoas. É nossa obrigação fazer esse papel público. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, da TV Câmara, e com os nossos munícipes, né?
E o vereador deve obrigações, sim, deve esclarecimentos, e essa é uma oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Você pode assistir o Fala Câmara Entrevista, assim como todos os outros programas e audiências públicas da casa, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, está tudo lá. Até o nosso próximo encontro.